sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Olá, irmãos e irmãs, bem-vindos a mais um culto da nossa IBBB. Hoje, mais uma vez, no nosso culto online. Nós vamos orar para começarmos este culto e sempre fica aí o convite de, caso você deseje, caso você queira, colocar uma mensagem, uma saudação aí no nosso chat, porque este tem sido o nosso ósculo santo digital ou virtual que nos tem sido dado como possibilidade. Se você então desejar, receberemos com alegria o seu ósculo santo, o seu cumprimento, a sua saudação, a sua mensagem, se você assim o desejar. Vamos orar para que esse seja mais um culto abençoado em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais esse culto que podemos fazer em Teu nome. Obrigado por todos os irmãos que trabalharam para que isso seja possível e também por todos os irmãos que agora estão reunidos como igreja, sim, como igreja, porque o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos mantido unidos pelo vínculo do Espírito Santo, mesmo neste tempo. E por isso te louvamos. Pedimos então que o Senhor mais uma vez nos visite de uma forma toda especial, nos abençoe com a Tua palavra, com a Tua presença e recebe também o nosso louvor, porque o Senhor é digno, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Das minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar
diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Olá, irmãos! Junto com os avisos, eu tenho uma boa notícia para dar para a nossa igreja também. Acho que muitos têm acompanhado, né, o governo suíço e a questão da flexibilização das regras, e a partir de hoje já é possível que as igrejas livres, as igrejas evangélicas, as igrejas reformadas voltem aos seus cultos presenciais. Então a gente ainda vai demorar um pouquinho para a gente poder organizar todos os detalhes para que a gente possa voltar com segurança. Então essa semana a gente sentou junto com a igreja suíça para conversar com eles quais são as regras que eles vão colocar para que a gente possa fazer exatamente, talvez algumas coisinhas mais também dentro do nosso culto, na nossa maneira nova, né, de andar nesses próximos dias. Então eu vou contar aqui para vocês algumas coisas que foram conversadas. Talvez essas regras mudem durante a semana, né? A gente sabe que tem mudado aos poucos e mudado positivamente, eles têm flexibilizado cada vez mais. Mas uma coisa que a igreja suíça definiu é que eles vão voltar os cultos presenciais no dia 14 de junho. E nós decidimos fazer o mesmo, então dia 14 de junho os nossos cultos presenciais voltarão, os nossos cultos online permanecerão. Então para aquelas pessoas que estão longe, que estão em algum grupo de risco, ou que porventura preferem ainda não vir ao culto presencial, vão poder participar ao vivo no nosso culto online. Então sintam-se à vontade para vir ou para ficar participando da sua casa, tá certo? E algumas das regras que vão ser muito importantes para que a gente possa voltar com segurança. A primeira é a questão da distância. Então a questão da distância de 2 metros de um para com o outro é muito importante, então a gente tem que manter isso. Então aperto de mãos, abraços ainda infelizmente não é o momento, certo? A higienização da mão assim que entra, né, no nosso ambiente da igreja. Se alguém porventura quiser usar máscara, pode também, não é obrigatório nem para quem está trabalhando voluntariamente, nem para quem vai estar participando do culto ali, mas se você se sente à vontade com isso, por favor, traga sua máscara de casa, certo? Outra coisa que vai ser importante para a gente ter, e é uma obrigação, é a lista de presença das pessoas. Então, cada um vai deixar seu nome, sobrenome e telefone para, em caso de alguma emergência, a gente precisa fazer algum contato, a gente tem o contato de vocês. A gente vai manter essa lista até 2 semanas, 14 dias após cada culto, e depois a gente se desfaz desses dados, correto? Com relação ao lar de idosos, muito importante não ter contato nenhum com nenhum dos idosos que estão ali. Talvez eles vão estar caminhando, teoricamente eles não deveriam caminhar na nossa área de entrada ali, mas pode ser que eles venham caminhar, tentar conversar. Então, para a gente evitar ao máximo qualquer contato com os idosos e não ir para trás, lá no jardim, principalmente as nossas crianças que às vezes gostavam de brincar, tudo ali está proibido, certo? Uma notícia boa é que o grupo de louvor vai poder cantar e nos dirigir em adoração. Uma notícia ruim é que a gente não vai poder cantar junto com eles. Então, talvez essa regra mude, né, logo, mas pelo momento vai ter algum instrumento, alguém cantando, com a distância também, com todo o cuidado, e a gente vai poder só cantarolar do nosso lugar sem cantar de verdade, tá? Isso é uma dos pré-requisitos que o governo ainda pediu, tá? Não teremos café, porque não tem como fazer isso no momento, tá? O trabalho com as crianças volta, vão ter algumas regras com relação às crianças que a gente vai estar passando, a gente vai sentar com as professoras também e definir, mas é basicamente o que é feito na escola.
A distância entre crianças é impossível de fazer, então ninguém tem essa expectativa, o governo não tem essa expectativa. As crianças podem ter contato umas com as outras, mas tem que ter uma distância das professoras, assim como é feito na escola. E o que vai ser muito importante é que cada um de nós sigam os comandos dos irmãos que vão estar na recepção. Eles vão estar com as informações apuradas, o que a gente pode, o que a gente não pode, a distância entre sentar um do outro, vão ter alguma... A regra hoje é que as famílias podem sentar juntas e as outras pessoas têm que sentar com uma cadeira de distância uma da outra. Então são alguns detalhes que pode ser que mude, então é muito importante que a gente possa ouvir os nossos irmãos ali, de repente eles vão falar alguma coisa que a gente tem que mudar, fazer, como fazer ou não fazer, e que a gente esteja então de coração aberto. Mas muito alegre, nós estamos aqui como igreja para anunciar então essa volta em 2 semanas. Até lá! Boa noite, caros irmãs e irmãos em Cristo. Estou aqui para anunciar que mais uma vez teremos na quarta-feira às 19h30 a nossa reunião de oração. Todo aquele que quiser participar será muito bem-vindo. Por enquanto, as reuniões presenciais ainda não são possíveis, mas as atividades da igreja continuam. Por isso, os que desejam contribuir financeiramente poderão fazer por transferência bancária via internet. Vamos agradecer e dar um pouco daquilo que Deus nos tem dado. Uma boa semana a todos.
agora abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 13. Na verdade, a nossa reflexão, ela abrange todo o capítulo de número 2, mas vamos ler, por hora, capítulo de número 2, do versículo de número 1 até o versículo de número 13. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a partir do verso 1. Ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam reunidos, onde estavam sentados, e apareceram umas línguas como de fogo distribuídas entre eles, e sobre cada um pousou uma. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando o som foi ouvido, a multidão se aglomerou, e todos ficaram confusos, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua, e perplexos e admirados diziam uns aos outros: por acaso esses que estão falando não são todos galileus? Como então cada um de nós os ouve falar em nossa língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, próximas a Cirene, e romanos aqui residentes, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos nós os ouvimos falar das grandezas de Deus em nossa própria língua, e perplexos e pasmos, todos diziam uns aos outros: o que isto quer dizer? Mas outros, zombando, diziam: eles estão embriagados com vinho. Pai bendito, pedimos agora a Tua ministração, a Tua unção, a Tua graça, o chegar da Tua palavra a cada mente, coração, encontrar de terra fértil, terra boa, terra que recebe a semente e dá fruto. Fruto de salvação e para a Tua glória. Glória e no nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje, em boa parte, ou pelo menos em alguns países de raízes cristãs, se comemora o dia de Pentecostes, o dia em que Deus derrama do seu Espírito Santo sobre a sua igreja. Você sabe que dia de Pentecostes, ou melhor, essa festa do Pentecostes, era na verdade, originalmente, uma festa dos judeus, uma festa, inclusive, que era conhecida também como a festa das semanas, porque acontecia 7 semanas após a festa da Páscoa, 50 dias, por isso o nome Pentecostes. Pentecostes, em grego, língua que foi escrito o Novo Testamento, Pentecostes significa 50º. Era uma festa também associada à colheita, a primeira colheita do trigo, e depois também os judeus a associaram a uma festa referente à aliança, tanto com Noé quanto com Abraão, e depois ainda associaram essa festa com o recebimento da lei, da Torá. E para essa festa afluíam judeus ou convertidos ao judaísmo de todas as nações, pelo menos todas as nações conhecidas. E para essa festa, nessa ocasião aqui relatada, também foram para lá os discípulos de Jesus, não apenas porque também eram judeus e participavam daquela cultura, mas também porque Jesus havia dito para eles não se ausentarem da cidade. Eles estavam em Jerusalém e não deveriam se ausentar da cidade nesses dias,
Jesus tinha dito, olha, vocês são testemunhas dessas coisas, da minha morte na cruz como expiação para salvação, vocês são testemunhas da minha ressurreição, mas fiquem na cidade, porque vocês vão receber a promessa do meu Pai, o Espírito Santo, até que vocês sejam revestidos de poder. E assim se cumpre no dia de Pentecostes. Os discípulos estão lá reunidos, quando de repente Jesus recebe de Deus o Espírito Santo e derrama. E o testemunho que o versículo de número 4 nos diz é que todos ficaram cheios do Espírito Santo. A pergunta que fica é, o que acontece quando o Espírito Santo é derramado sobre um indivíduo, é derramado sobre um grupo de pessoas, é derramado como chuva de Deus que produz o seu devido fruto numa igreja? Porque nós sabemos que já temos o Espírito Santo, recebemos quando cremos em Cristo, fomos selados com Ele, mas também sabemos que é possível sermos visitados novamente de uma forma especial por esse Espírito e ficarmos cheios dele, plenos dele. Creio que algumas figuras do Espírito podem nos ajudar a entender algumas verdades também desse texto. A primeira figura, a figura, o símbolo do vento. O vento também é símbolo do Espírito Santo. Você lembra daquele episódio de Ezequiel, capítulo de número 37, o vale de ossos secos, aqueles ossos de uma multidão, de um exército que representava o povo de Deus, mas que estavam mortos, estavam ressequidos, já não tinha vida neles. E então Deus diz ao profeta para que ele profetizasse, ele profetiza, e vem então a carne sobre aqueles ossos, os nervos, a pele, mas ainda continuam sem vida. Então Deus ordena que o profeta novamente profetize, e ele profetiza para que venha dos ventos dos quatro cantos o Espírito. Então o Espírito vem, sopra sobre eles, e se torna então eles agora um exército vivo. E Deus então diz que essa é a casa de Israel, é o povo dele que estão mortos, mas que Deus visitará, soprará sobre eles o seu Espírito, e eles serão como um povo que saiu da sepultura, saiu da morte para a vida e para uma nova vida agora possibilitada pela presença, pelo sopro do Espírito de Deus. E é exatamente o que acontece aqui, porque o texto nos diz no versículo de número 2 que veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados, um vento de tal forma que era quase palpável e que vem trazer vida. Porque esses mesmos discípulos, eles agora cheios desse vento, desse mover, desse sopro, eles testemunham, outros se convertem, recebem do mesmo Espírito e são batizados. Eles saem das águas como aqueles que estão saindo da sepultura. Você sabe que o batismo tem essa simbologia de você deixar na água o velho homem que estava condenado à morte, e então sai da água ressuscitado para uma nova vida. Quando acontece Pentecostes de verdade, acontece vida, surge vida e uma nova vida. Eu me lembro quando dava um estudo para casais em determinada igreja, que chega então um casal que estava para se separar, a mulher dizendo que estava voltando para o Evangelho, o homem se dizendo ateu, mas participavam das aulas. Eu creio que em algum momento o Espírito Santo soprou ali, porque aquela senhora de fato voltou-se para Cristo, o homem o reconheceu como Senhor e Salvador, creu, se converteu, foi batizado, e eles reataram o seu casamento, tiveram um filho e depois passaram a se dedicar a ajudar outros casais. Porque quando acontece Pentecostes, quando o Espírito Santo sopra, esse sopro gera vida e nova vida. Uma segunda figura, um segundo símbolo, o símbolo do
do fogo. Fogo também é símbolo do Espírito Santo e na Bíblia fogo simboliza pelo menos duas coisas. Simboliza purificação ou juízo. Capítulo 2, versículo de número 3 diz que e apareceram umas línguas como de fogo distribuída entre eles e sobre cada um pousou uma. Veja, o versículo de número 3 não diz que veio o Espírito e que veio então um fogo e esse fogo se dividiu em línguas e pousou apenas sobre Pedro, apenas sobre Tiago, apenas sobre João, apenas sobre os 12, mas diz que essas línguas de fogo pousaram sobre cada um e provavelmente haviam ali 120 discípulos de Jesus. E por que pousa sobre cada um desses 120 discípulos de Jesus? Em primeiro lugar, porque todos os discípulos de Jesus são chamados à missão de testemunhar de Jesus. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, o Espírito Santo vinha apenas sobre algumas pessoas que eram chamadas para uma missão especial da parte de Deus, como foi o caso de Gideão, como foi o caso de Sansão, como foi o caso do próprio Davi, que quando chamado para ser rei de Israel, ele é não apenas ungido com óleo, mas o Espírito Santo passa a habitar nele. Mas na igreja, na nova aliança, não apenas alguns, mas todos os seguidores de Jesus, todos os crentes em Jesus como Cristo são chamados para a missão de testemunhar que Ele é o Cristo para todas as nações. E por isso, todo crente em Cristo recebe do seu Espírito para então ser capacitado a dar cabo dessa missão que é testemunhar de Jesus, aonde Jesus o enviar. E segundo, porque na igreja de Jesus, todos possuem a mesmíssima dignidade. Não é possível na igreja a gente olhar para qualquer pessoa dessa igreja, seja uma criança, seja um idoso, seja um novo na fé, de cima para baixo sem pecarmos. Porque na igreja de Jesus todos bebem do mesmo Espírito, todos receberam do mesmo Espírito, portanto todos possuem a mesma dignidade no Espírito. É por isso que Paulo nos dá uma dica para não cometermos este pecado. Ele diz lá em Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 3, considerem os outros, os demais, como superiores a si mesmo. Richard Baxter, ele diz aos pastores do seu tempo, século XVII, tratem os mais humildes com cortesia, como o seu igual em Cristo. Quando há Pentecoste, o sopro do Espírito gera dignidade, que traz respeito para com a sua vida e respeito da sua vida para com outras vidas. Terceiro símbolo que pode nos ajudar a entender o que acontece quando há Pentecoste, quando há verdadeiro Pentecoste, quando o Espírito Santo é derramado como chuva serôdia, como chuva que vem do céu, para fazer brotar dessa terra fruto, é o símbolo da pomba. Porque pomba, você sabe, Jesus diz, é símbolo de simplicidade. E quando Jesus foi batizado, o testemunho que o evangelista ou os evangelistas dão é que ele, ao sair da água, o céu se abriu, ouviu-se uma voz: esse é o meu filho amado, em quem tenho muito prazer, com quem me comprazo, e que o Espírito Santo vem como forma de pomba e pousa sobre o seu ombro, mostrando a unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Unidade é essa que vai ser manifesta, que vai ser produzida no povo que Deus Pai, Filho e Espírito Santo vão de formar.
É por isso que muitos veem o Pentecostes como o oposto de Babel. Porque em Babel, você sabe, eles estavam querendo construir uma torre que chegasse até o céu. Então as línguas são confundidas, eles não se entendem mais e, portanto, eles se separam. Os povos são separados sobre a terra. Mas em Pentecostes se dá o inverso. O céu é que vem agora para a terra por meio do Espírito Santo. A barreira das línguas ou da língua é superado e então é formado um povo não só de uma língua, mas de todas as línguas. Um povo não só de uma etnia, mas de todas as etnias. Formam esse povo gente de cada tribo, de cada povo, de cada língua, de cada nação, que são unidos agora por Cristo, porque Cristo é quem nos reconcilia com Deus e uns com os outros, e esse povo é então selado com o Espírito Santo, porque o pecado separa pessoas, mas o Espírito Santo as une. E por quê? Porque as faz serem uniformes? Não, antes porque produz, porque faz um milagre ainda maior. Ele não produz uniformidade, faz todo mundo ser da mesma forma, mas ele produz unidade na diversidade. Por isso que uma figura para a igreja não seria uma parede de azulejos, onde cada azulejo tem o mesmo tamanho, o mesmo formato, o mesmo desenho, e por isso tudo se encaixa, ainda que de forma monótona. Mas a melhor figura para representar a igreja na sua unidade proporcionada pelo Espírito Santo seria um mosaico, um vitral, um mosaico, onde cada pedrinha, cada peça tem o seu tamanho distinto, a sua cor diferente, sua forma não igual a dos outros, mas todas elas formam agora uma única e bela peça, fruto do trabalho, da obra de um único autor. Interessante a história de William Carey, missionário na Índia. Ele não apenas trabalha ali para a expansão do Evangelho, mas para a justiça. Ele trabalha contra, por exemplo, uma prática ali do sati, que era a prática de queimar as viúvas com os corpos mortos dos maridos quando estes faleciam. E então ele luta contra essa prática e ele se une nessa luta com um líder hindu que também era contra a devida prática. E interessante no filme que fala da sua biografia, um diálogo entre William Carey e esse líder hindu. O líder hindu diz assim: mas como vamos nos unir para fazermos isso se nós somos tão diferentes, pensamos tão diferentes? E William Carey teria dito: vamos focar naquilo que concordamos. E eles de fato conseguem a promulgação de uma lei que proibia essa prática. Ora, se um cristão e um hindu conseguem se entender para fazer algo bom, dois cristãos não conseguiriam fazer o mesmo? É por isso que Paulo vai dizer lá em Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 3, façam todo o esforço, ou seja, tudo que você pode, faça, para que se mantenha a unidade do Espírito no vínculo da paz. Quando acontece verdadeiro Pentecoste, uma evidência, um fruto que brota na vida de um indivíduo, num grupo, numa igreja, é a unidade, é a paz. Quarto símbolo, óleo. Óleo também é símbolo do Espírito e símbolo de poder, símbolo de unção, símbolo de capacitação, símbolo de autorização, símbolo de legitimação para uma determinada obra. Mas não é poder para dominar, é poder para servir. Não é poder para constranger pessoas a nossa verdade, mas é
poder para testemunhar da verdade. Jesus tinha dito, Atos capítulo de número 1, versículo de número 8, vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Vocês serão revestidos de poder quando vocês receberem o Espírito Santo. E isso acontece aqui, depois desse texto que lemos, se você seguir. A pregação de Pedro, Pedro cheio do Espírito Santo, vai responder àqueles que perguntaram o que é isso, e outros que caluniavam, dizendo que os discípulos que tinham recebido o Espírito, na verdade o que aconteceu é que eles estavam embriagados. Pedro então levanta com coragem, cheio do Espírito Santo, prega de tal forma, com tamanha unção, com tamanho poder, com tamanha autoridade, com tamanha legitimação do Espírito Santo, que o coração daqueles que o ouvem ficam compungidos. A ideia é com corações que foram apunhalados, foram aferroados, e eles não tinham como negar a verdade, porque não era Pedro pregando, mas era o próprio Jesus, por meio do seu Espírito Santo, pregando por meio de Pedro. Uma coisa é nós falarmos de Jesus, o que já é muito bom, mas outra coisa é Jesus falar por meio de nós. Você já teve essa experiência de você ir dar testemunho e quando você vê, já não é mais você falando, é Jesus falando por meio de você? Não é todas as vezes que isso acontece, mas acontece. Martin Lloyd Jones, que foi pastor da capela de Westminster, ele testemunha de que quando ele era revestido pelo Espírito Santo, ele diz que era como se ele se assentasse, ficasse apenas contemplando aquilo que o Espírito Santo ia falando por meio dele. Por isso, quando você for testemunhar, você não precisa se preocupar em convencer, você precisa se preocupar apenas em testemunhar da verdade e deixar que a verdade, que é Cristo, testemunhe da verdade. Porque não é você quem convence, você é chamado apenas para testemunhar. Como já disse alguém, testemunhe da verdade. E depois deixa a verdade, o Espírito Santo e a consciência fazer o seu trabalho. Porque quando acontece o verdadeiro Pentecoste, surge poder, mas não para dominar pessoas, mas para testemunhar da verdade e para servir. E por fim, quinta figura, a alegria. A alegria também é associada ao Espírito Santo. Onde o Espírito de Deus chega, onde o Espírito de Deus vem, onde o Espírito de Deus habita, ali também chega a alegria. Mas não qualquer alegria, porque existem várias alegrias, vários tipos, possibilidades de alegria. Mas não é essa qualquer alegria, é aquela alegria pura, é aquela alegria santa, é aquela alegria sem culpa, é aquela alegria singela, porque de tão simples é bela, aquela alegria que vem de Deus. E são dois que testemunham dessa alegria. Primeiro, a Bíblia. O testemunho bíblico é que onde chega o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ali há alegria. O texto aqui vai dizer que é formada a igreja, e uma característica desses irmãos é que, versículo de número 46, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração. Capítulo de número 5 vai dizer que, embora os apóstolos terem sido açoitados, eles saem de lá com alegria por terem sido achados dignos de sofrerem afronta pelo nome de Jesus Cristo. Atos capítulo de número 8, depois que o eunuco é batizado por Filipe, o Espírito Santo arrebata Filipe e o eunuco não enxerga, não vê mais o Filipe, mas segue o seu caminho cheio de alegria. Atos capítulo de número 13, o testemunho continua, os discípulos permaneciam cheios de alegria e do Espírito Santo. Pedro mesmo, quando prega, ele cita um salmo, um versículo de Davi, em que Davi diz assim: tu me encherás de alegria na tua presença.
E o segundo que testemunha que onde o Espírito Santo chega, há produção, se produz, se fecunda, se brota alegria, é a maioria de nós. Eu mesmo posso dizer, tinha uma vez, me lembro, desse dia estava eu e o meu irmão em Cristo, Robério, andando por uma comunidade carente, indo debaixo de um sol muito quente, um sol escaldante. Íamos por meio ali daquela comunidade visitando famílias para falarmos de Jesus. E eu me lembro que não tinha trabalho mais simples do que aquele para ser feito em nome de Jesus, mas o meu coração estava cheio de alegria. E eu preciso me lembrar sempre desse dia, de quando em vez, e pregar para mim mesmo: olha, é essa alegria que você precisa, é essa alegria que você precisa buscar, alegria com A maiúsculo, alegria que não vem das circunstâncias, porque não estão nas circunstâncias, mas alegria que vem de Deus, porque é a alegria de Deus. Por isso Jesus disse: estas coisas vos tenho dito para que vocês tenham a minha alegria e a vossa alegria seja plena. Hoje que se celebra o dia de Pentecostes, creio que não poderíamos fazer outra oração senão esta: vem Espírito Santo, vem e sopra sobre nós, sopra sobre mim, sopra sobre a tua igreja de uma forma toda especial o teu sopro, sobre esse que produz vida, sobre esse que produz dignidade, respeito em si mesmo e respeito pelo outro, sobre este que produz unidade, sobre este que produz poder, não para o domínio, mas para o serviço, para o testemunho, e sobre esse que produz alegria, porque onde Deus chega com o seu Espírito, ali há alegria, muita alegria, alegria que é santa, alegria que é pura, alegria que vem de Deus. Que assim seja e que Deus nos abençoe com muitos e verdadeiros Pentecostes. Assim seja em nome de Jesus. Amém. Amém. De
estamos chegando ao encerramento do culto, mas antes eu quero orar por você. Quero orar em especial por você que entende, que sente, que precisa de uma visitação do Espírito Santo. Você que entende que precisa sim ser visitado, precisa ser renovado, precisa de um sopro, de um renovo que vem de Deus. E nós vamos precisar desse sopro, vamos precisar porque em nome de Jesus, o dia da nossa reunião presencial como igreja se aproxima e vamos precisar de muito do Espírito para vivermos esse tempo também de transição, que Ele sopre sobre nós o seu sopro, que produz vida, que produz dignidade, que produz unidade, porque nos dá paz, produz poder para o serviço, para o testemunho, produz também em nós a alegria que vem dele. A alegria essa que é única, que é espiritual, que é sobrenatural, que não se explica, apenas se vive. Eu quero orar por você, para que você receba um sopro, que você saia de toda a amarra, que você seja liberto daquilo que você precisa ser liberto, e que você saia como alguém que sai do sepulcro para viver uma nova vida, uma vida de glória, não glória humana, mas glória que glorifica a Deus. É essa a proposta de Deus para a sua vida, é esse o chamado, é essa a convocação. Eu oro em nome de Jesus, que você ouça, que você abra o seu coração, que você siga servindo para a glória do Senhor, em nome de Jesus. É por você que eu vou orar. Senhor, eu quero orar agora pela vida desse irmão, pela vida dessa irmã que reconhece que precisa de um renovo espiritual, que reconhece que precisa de uma nova visitação do Senhor, de forma toda nova. Eu peço um sopro do Teu Espírito Santo sobre essa vida, mas também sobre mim, sobre os irmãos, sobre a Tua igreja, Jesus. Sopra o Teu sopro sobre a Tua igreja e nos dá vida, nova vida. Que haja libertação de toda a amarra do inferno, que as correntes, as cadeias sejam quebradas, que as mentiras, as ilusões do inferno sejam agora desmascaradas, desfeitas, e que o Teu povo siga livre, siga limpo, siga lavado, siga purificado pelo fogo que vem do Espírito Santo, e surjam aí novos corações, corações humildes, corações que são como o coração de Jesus, que estão dispostos a servir uns aos outros. Que assim seja, Senhor, que Teu Espírito Santo seja visível, manifesto em nossa vida, por meio da nossa vida, que faça diferença na nossa igreja, que seja essa igreja um solo frutífero, fértil, para as sementes do Evangelho, Evangelho verdadeiro, não outro Evangelho, qualquer outro Evangelho, não, o Evangelho de Jesus Cristo. Que esse Evangelho frutifique por meio da nossa vida, na nossa vida, com unção, graça, ministração e empoderamento que vem do Senhor, do Espírito de Deus. Essa é a minha oração, que haja liberdade, haja serviço, haja fruto do Espírito Santo, para a glória de Jesus. Amém. Que assim seja, que Deus te abençoe, te dê uma semana no poder do Espírito Santo, perto de Jesus, longe do mal. Te convido também a preparar aí os elementos para a ceia que vamos celebrar domingo que vem, ainda de forma online, mas você está convidado então a preparar o seu pão, preparar o seu suco de uva e juntos celebrarmos a ceia do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.